Graças a Deus, a paz do Senhor. Que alegria passar essa noite junto com cada um de vocês. Sentindo o Espírito Santo, sentindo esse aconchego do Espírito Santo. Tá gostoso, não tá, Bruno? Tá muito gostoso. Glória a Deus. Meus amados, aproveitando só mais um instante, enquanto os irmãos ainda estão de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Vamos ler do capítulo 9, do versículo 51 a 56. E depois nós vamos ler apenas um versículo. O capítulo 10, versículo 33. Enquanto os irmãos que estão com a Bíblia, estão folheando a Bíblia, eu já quero agradecer, pastor Abinair, pastora Meire, por essa oportunidade, pela confiança. E já cumprimentar a cada um dos irmãos com a paz do Senhor. Podemos ler, irmãos? Capítulo 9 do Evangelho de Lucas, versículo 51. Acompanha comigo, irmãos. Se você quiser acompanhar na Bíblia ou no telão, você fica à vontade. E aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem uma pousada. Mas estes não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Voltando-se, porém, Jesus os repreendeu e disse: Vós não sabeis que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas do homem, mas para salvá-la. E assim foram para outra aldeia. Capítulo 10, versículo 33, apenas o 33. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. O próximo. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Amém, irmãos? Podeis tomar os seus assentos? Como é bom estudar a palavra de Jesus. Não posso perder essa oportunidade de convidar a cada um dos irmãos para o nosso maravilhoso café da manhã, que vai ser servido no próximo domingo, às 8 horas, na nossa escola dominical. Se você não trabalha, não está ocupado neste momento, venha tomar o café conosco aqui, e após o café, nós vamos estudar a palavra de Deus, sistematicamente. Nós temos 14 salas de aula para atender os irmãos. Desde as crianças, o maternal, até a melhor idade. Então, se você pode estar conosco, não perca a oportunidade. Venha estudar conosco aqui na escola dominical. E se o Senhor Jesus não falar com você, não volte mais. Faz esse desafio com Ele. Você tem coragem de fazer desafios com Deus? Faça com Ele. Ele está te esperando. Meus amados, é tão bom estudar a palavra de Deus. Todas as vezes que estudamos, assuntos que estudamos desde criança, nós que crescemos na escola dominical, escutamos a história do samaritano. E cada dia que nós estudamos ela, o Senhor revela algo mais ao nosso coração. Nós lemos propositalmente, um capítulo antes, em que Jesus estava descendo para Jerusalém, e ele, por causa do tempo já avançado, ele chega numa aldeia de samaritanos, e pede pousada na aldeia de samaritanos, como os irmãos acompanharam comigo, e os samaritanos não o recebem. Os samaritanos não receberam Jesus, nem receberam os discípulos de Jesus.
E os discípulos ficaram furiosos, porque eles eram inimigos já de séculos. Desde a época em que Israel foi liberta do cativeiro, e ele subiu para Jerusalém para reedificar o altar com Esdras e os muros da cidade com Neemias. Desde aquela época, os samaritanos já lutaram contra Israel, para que eles não concluíssem a obra de Deus. Então essa rixa, essa raiva já vinha de muitos tempos. Mas Jesus propositalmente passa ali e recebe um não. Você acha que Jesus não sabia que eles não iam receber? É claro que ele sabia, porque Jesus é onisciente, ele tinha todo o conhecimento. Mas tudo o que foi nos escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então aquele fato era algo que os discípulos tinham que aprender. Eles tinham que aprender. E eles já ficam irados com o samaritano e falam: olha Deus, Jesus, Senhor, nós vamos mandar descer fogo do céu e consumir esses miseráveis. E Jesus falou: vocês não sabem ainda. Veja bem, já era poucos meses que Jesus ia ser crucificado, e os discípulos ainda não sabiam de que espíritos eles eram. Olha, vocês não sabem ainda que espíritos sois, porque o Filho do Homem, ele não veio destruir os homens, mas ele veio resgatar os homens. Ele veio resgatar os homens e não destruir os homens. E os discípulos acreditam que eles não ficaram muito satisfeitos, mas obedeceram. Obedecer é sinal de confiança. Às vezes a gente não entende, mas obedece porque confia que aquilo é o melhor caminho. Então eles obedeceram e foram para outros lugares. Mas chegando em Jerusalém, Jesus passava por vários locais, e certo dia, um senhor da lei, querendo inquiri-lo, preciso lembrar aos irmãos que os fariseus e os escribas já tinham combinado que eles deveriam matar Jesus. Mas Jesus, ele não era pego em nenhuma palavra. Jesus, ele não errava os seus passos. Então é muito difícil pegá-lo em alguma coisa. Mas eles continuavam no meio dos demais discípulos, tentando pegar Jesus em alguma palavra. Então chega esse doutor da lei e fala: mestre, mais um detalhe. Se você analisar nos evangelhos, todas as pessoas que chamaram Jesus de mestre, não constituíram Jesus como seu salvador. Veja que o jovem rico chamou Jesus de mestre. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí chega esse fariseu e chama Jesus de mestre. Como nós não temos nada contra Cristo, como o mundo não tem nada contra Cristo, o mundo também chama Jesus de mestre, pastor Adelar. As pessoas comumente chamam Jesus de mestre. Mas Jesus, se você analisar normalmente, Jesus não se encaixa como mestre. Porque o mestre mesmo, ele nunca falaria que ele era Deus. Ele nunca falaria que antes de Abraão existir, eu sou. Ele não falaria isso. Você acha que o mestre falaria isso? Se um mestre seu falar isso para você, o que você acha dele? Você vai achar que ele é um louco. Então Jesus realmente ele não se encaixava como mestre, porque ele é o Salvador. E aquele fariseu, doutor da lei, ele inquire Jesus, pergunta a Jesus: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Ele: quais que são os mandamentos? E ele fala: amarás a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Veja que esse fariseu era mestre, porque só um mestre tem essa capacidade de explicar algo complexo de uma maneira fácil. Então esse fariseu explica de maneira perfeita a palavra de Deus. Mas às vezes a palavra é perfeita, mas o coração que diz, a boca que fala, ele às vezes está longe de Deus. Jesus não falou isso várias vezes? Os vossos lábios me louvam, mas o seu coração está longe de mim. Bem-aventurado aquele que escuta as palavras dessa lei e as cumpre.
não apenas escuta as palavras. E aí Jesus, querendo cortar o assunto, fala para ele: faze isso e viverás. Mas ele querendo se justificar ainda mais, ou seja, ele não queria terminar a conversa, ele queria continuar a conversa, porque ali chamou a atenção. E quando chegou nesse momento, Jesus, como sempre fazia, ele trazia a oportunidade de ensinar a todos que estavam ao seu redor. E as pessoas sedentas queriam aprender. É gostoso aprender. É tão bom aprender, né, irmãos? Quando a gente aprende é tão bom. Às vezes alguém fala assim: não, eu não aprendo. Eu não dou conta de aprender. Isso é uma palavra maligna. Porque todos nós damos conta de aprender. Eu lembro quando eu era criança ainda, mas os meus irmãos íamos estudar. E às vezes eu falava para a minha mãe. Ela ficava de olho. Eu não dou conta. Aí ela falava: você dá conta. Porque você é muito inteligente. Olha a palavra sábia de uma mãe. Mas a segunda parte dessa palavra também é sábia, quer ver? Você dá conta porque você é muito inteligente. Você dá conta de aprender. A segunda palavra era qual que ela me falava? Ela falava: você só está com preguiça. E o único remédio para a preguiça era o conselho que nós tínhamos lá no meio da mesa, era um cinto. Tinha um cinto lá no meio da mesa, nós éramos 4. Imagina uma mãe cuidando de 4 e cuidando da casa. Tem que ter um conselheiro ali junto, irmãos. E ela falava: você só está com preguiça, e a preguiça a gente resolve com esse conselheiro. Aí a gente aprendia facilmente, vinha a vontade de aprender. E graças a Deus, todos nós temos inteligência. Então, se você acha que você não tem inteligência, você está enganado. E Deus espera que nós usamos a nossa inteligência, porque foi Ele que nos deu. E isso é dom de Deus, e isso é muito bom. Irmão, é através da inteligência que você tem um celular aí, que é algo fantástico. É através da inteligência que tem um edifício desse, que tem uma energia que traz um som no microfone. É através da inteligência que tem um banco que você senta. Tudo foi feito através da mão do homem, através da inteligência que Deus lhe deu. Então não aceite essa palavra do diabo que diz que você não é inteligente. E se a sua mãe falou isso, cancele no mundo espiritual e escute Deus. Porque Deus, Ele nos ama. Então Jesus falou: então vem cá, deixa eu te explicar quem é o próximo. Quem é o próximo? Descia um homem de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, os salteadores o pegou e violentamente tomou os seus pertences e o deixou como se ele estivesse morto. Era comum as pessoas descerem de Jerusalém para Jericó. As pessoas subiam para Jerusalém para adorar, para ofertar, para negociar. E eles terminavam o seu negócio e desciam. Mas também era muito comum sacerdotes e levitas e ladrões passarem por ali. Existiam muitas turmas de levitas e sacerdotes que serviam no templo de Jerusalém, que moravam em Jericó, porque era só 20 quilômetros. Só 20 quilômetros, e a pé é muita coisa. Mas passando um sacerdote, vendo ali, passou de largo, porque ele tinha muitos afazeres. Passando também um levita, passou de largo. Mas aí Jesus, para implicar os judeus, e principalmente o fariseu, para instigar, para provocar a reflexão, ele fala: mas também subiu um samaritano. Jesus falou que o samaritano era bom? Não. Jesus não falou que o samaritano era bom. O título bom samaritano foi colocado pelos editores depois. Na palavra de Deus só fala que subiu um samaritano. Esse samaritano olhou para aquele homem quase morto ali, foi conferir e viu ele. E olhou para ele. E viu que ele ainda estava respirando. E passou óleo nas suas feridas. E colocou em cima do seu animal e levou para a próxima estalagem. Deixou ele ali. Pediu para ele ser cuidado.
pagou 2 denários para que aquele hospedeiro ali cuidasse dele e ainda falou assim, ó, quando eu voltar, o que faltar, eu tudo pagarei. E aí Jesus olha para aquele sacerdote, para aquele escriba, fariseu, e fala para ele, quem que foi o próximo? Talvez você nunca prestou atenção nisso. Jesus falou, quem que foi o próximo daquele que estava caído? Quem que foi o próximo do que estava caído? Não foi aquele caído, foi próximo de quem não, que é o que a gente entende superficialmente. E aquele fariseu não deu conta de responder da maneira correta. Ele só precisava de falar quem? O samaritano. Mas ele odiava o samaritano. E aí ele falou, aquele que fez de... Você sabe que eu também perdi a palavra? Olha aqui. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Vocês não me ajudou, eu tinha esquecido. Aquele que usou de misericórdia para com ele, não teve coragem de falar que era o samaritano. Irmãos, nós brasileiros não temos inimigos, a não ser da nossa própria nação. Nós não temos. Um judeu tem inimigo. Um judeu tem um inimigo. Passou o vídeo no nosso Congresso Nacional do que aquele pessoal fez com bebês, mulheres e crianças. Aquilo é inimigo. Às vezes a gente fala, esse fariseu ele é um covarde. Ele não tem o Espírito Santo porque ele não gostava do samaritano. Mas eles eram inimigos. E os judeus ainda têm inimigos que querem o seu fim. Claramente. Claramente. Nós não sabemos o que é odiar um povo assim, que tanto maltratou. Graças a Deus. Mas ele não conseguiu falar. O que nós podemos tomar aqui? Vamos estudar essa palavra nesses minutos. O tempo passou ali, pastor? Já acabou mesmo? Eu fiquei preocupado aqui. Vamos estudar aqui então algumas coisas importantes. Por que nós devemos fazer o bem? Nós não somos bons. Por que nós devemos fazer o bem? Como que eu sei se eu tenho compromisso de fazer o bem ou se eu apenas tenho compromisso com o que é bom para mim e com a minha conveniência? Sabe, quando nós fazemos os bem para alguém, nós naturalmente recebemos o bem de volta. E assim as civilizações são feitas, um cuidando dos outros. Eu cuido do meu irmão, quando eu precisar ele cuida de mim, quando eu precisar eu vou atrás dele, depois ele vem atrás de mim, e nós cuidamos uns dos outros. Isso é bom, isso é correto. E é só isso que Jesus falou, olha, teme a Deus e faça o bem. O nosso adolescente leu aqui no Salmo 37. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Tudo se resume nisso. Mas às vezes fazer o que é correto pode nos trazer um prejuízo. É nesse momento é que eu sei se o meu compromisso é fazer o que é correto ou é se apenas com a minha conveniência. Porque se eu só faço o bem quando me é agradável, quando me é bom, ou quando me é proveitoso, mas quando me traz um prejuízo, me traz a morte, eu não faço, eu estou provando para mim mesmo que o meu compromisso é com a minha conveniência. Jesus falou isso no Sermão da Montanha, lá em Mateus 5 e 6, ele falou, olha, se você só fizer o bem para aqueles que fazem, todo mundo age assim. Que diferença tem daquele que ama a Deus e daquele que não ama a Deus? Até os publicanos fazem bem para aqueles que também lhe retribuem. Qual seria a diferença? Quando nós vemos, Jesus coloca os sacerdotes, os escribas, já para provocar ainda mais.
Ele está querendo ensinar aos judeus que a religiosidade que eles lutaram tanto, que eles morreram por causa dela. Os irmãos que tiveram o privilégio de ler o livro de Macabeus, 1º e 2º Macabeus, vocês vão ver a história, a tristeza que os inimigos deles fizeram com eles na época de Judas Macabeus. No dia de sábado, eles não podiam lutar, e era o dia que os inimigos atacavam. Existe um relato de uma morte, que aquela mãe, que tinha 7 filhos, aquele inimigo deles pegou um filho, matou na frente da mãe, e era sábado. Pegou o segundo, pegou o terceiro, pegou o quarto. Quando chegou no 7º, que ele achou que ela ia retroceder, e aqueles filhos também iriam retroceder, ela simplesmente louvou a Deus, e aquele 7º filho foi assassinado na sua frente, e posteriormente ela. Então, naquela revolta, eles lutaram, os fariseus lutaram por Israel ali, pela lei, pelo seu culto, porque Antíoco Epifânes sacrificava até porcos no altar. Mas depois que passou todo aquele problema, toda aquela luta, que Deus deu vitória para eles, aqueles costumes, aquelas tradições se tornaram a confiança deles. E eles afastaram a confiança do seu Deus e colocaram nos seus próprios costumes, e colocaram na sua própria religiosidade. Ao ponto de Jesus chegar aos fariseus e falar assim: olha, as vossas tradições afastam vocês de Deus. O próprio Jesus falou isso para eles, a religiosidade. E ele declara isso nessa parábola, a religiosidade daquelas pessoas que estavam ocupadas com o trabalho do templo, e deixou aquela pessoa morrendo à beira do caminho. Deuteronômio 22. Todo hebreu era obrigado a salvar um animal que estivesse machucado, mesmo no dia de sábado. Deuteronômio 22. Até um animal era para ser salvo. Mas ali tinha um homem que não foi salvo, porque eles tinham muitos afazeres. Então aquela religião judaica virou apenas algo frio, ritualista, litúrgico. E isso é para a nossa reflexão. Nós não podemos deixar a nossa religião esfriar o fogo do amor de Deus nos nossos corações. Porque as pessoas estão ao nosso lado precisando de ouvir a palavra de Deus. E aí morre alguém, você fala: a pessoa estava tão bem do meu lado, nem percebi. E ela suicida. Porque nosso coração não pode esfriar ao ponto de não percebermos a necessidade, a tristeza e o sofrimento de quem está ao nosso redor. A palavra de Deus é tão sábia e justa que ela fala do próximo. É para ajudar quem? O próximo. Quem que é o próximo? Quem está do meu lado, pronto. Às vezes nós ofertamos para a África, para a Ásia, para isso, para aquilo, e é bom, e é necessário, e deixamos o nosso próximo. Às vezes cuidamos de pessoas fora da nossa casa e não olhamos para dentro da nossa casa. Escutei o testemunho de um pastor, amigo nosso, que chegou em sua esposa e falou: olha, Deus tem nos abençoado demais, a nossa vida é muito boa. E a hora que ele olhou para a esposa, ela entrou em lágrimas. Ele falou: bem, não estou te entendendo. Mas eu estou te entendendo. Você está tão feliz assim é porque você só vê aquilo que lhe agrada. E aí ele assustou com a posição daquela esposa. E a partir daquele momento eles começaram a conversar coisas íntimas. Não há sentido, irmãos, é isso que Jesus quer nos ensinar. Não há sentido preocuparmos
em salvar o planeta e não cuidar dos nossos pais. Não há sentido preocuparmos em salvarmos as baleias. Até os humoristas brincam com isso, né? Chico Anísio falava, qual é o sentido de preocupar com a baleia? Se a pessoa não preocupa com o filho que está ao lado, porque nós estamos tão corridos e atarefados. Sabe, serviço sempre vai ter, irmãos. Precisamos de ter sabedoria de Deus para fazer o que é prioridade. E as pessoas são prioridade. Jesus fala para os discípulos, vós não sabeis que espírito vós sois, porque o Filho do Homem não veio destruir os homens, mas ele veio salvar a todo aquele que se havia perdido. E Jesus ensina quem é o próximo. Preocupe com o seu próximo, porque na verdade, irmãos, essa preocupação com quem está distante é simplesmente uma fuga para tirar o nosso remorso de estar preocupado com os nossos irmãos. Porque com os nossos irmãos nós podemos fazer alguma coisa. E com quem está longe nós podemos orar. Oh Deus, abençoa os missionários. Abençoa nossos irmãos lá na Coreia do Norte, que tem os filhos que são levados pelo Estado, porque foram denunciados falando sobre Jesus. E às vezes o seu próprio filho está sendo perdido dentro da sua casa. Não podemos fechar os olhos. Jesus queria ensinar isso. Cuide do seu próximo. Quem é seu próximo? Quem está lá no seu ID é o seu próximo. Quem está aí do lado do seu banco é o seu próximo. A coletividade nem sempre se resume em intimidade. A Bíblia nunca falou em coletividade, a Bíblia falou em corpo. Coletividade são todas as pessoas que podem ser substituídas. Assim como o Estado vê o seu cidadão, ele não vê na sua individualidade, ele vê na sua coletividade. Morreu tanto, nasceu tanto, está tudo bem. Está em quanto de imposto, está pago, está pagando as contas, está tudo bem. Igreja não é coletividade, igreja é corpo de Cristo. Cada um na sua função, cada um na sua particularidade, no dom que Deus te deu. Veja, o apóstolo Paulo, quantas vezes ensinamos isso, e estudamos e escutamos. Se todo mundo fosse o dedo, não tinha corpo. E às vezes nós queremos que o nosso irmão seja como nós, e ele não é. E foi Deus que quis assim. Nós não somos iguais, mas somos muito semelhantes quando falta amor. Às vezes não damos conta de chorar com os irmãos que estão padecendo, mas muito menos sorrir com aqueles que estão sendo abençoados. Às vezes a pessoa está sendo abençoada, vai aquela pontinha de inveja no coração da pessoa. Mas nós temos que lembrar que o mesmo Deus que o abençoou também é o meu Deus. E Deus é um bom Pai. Deus é um bom Pai. E se Ele deu para um, Ele vai dar para outro. Permaneça, confie, continue no caminho. Se você puder ajudar alguém, não deixe passar. Às vezes eu mesmo fico orando, Pai, não deixa passar a pessoa do meu lado não, porque às vezes a gente fica tão preocupado com o nosso trabalho, com o nosso estudo, e as pessoas estão do nosso lado, a gente chama só para nos ajudar, e quando é para confraternizar, não chama. Porque nós não vemos, porque nós não somos bom. Jesus não chamou o samaritano de bom, porque nessa história Jesus se apresenta como Salvador. Jesus se apresenta como samaritano. Jesus apresenta a si mesmo para aqueles fariseus que odiavam o samaritano, assim como eles odiavam o próprio Cristo. Porque mesmo aquele judeu caído, perdido, machucado, desacordado, ele nem percebeu que o samaritano estava cuidando dele. Ele nem percebeu que o samaritano passou óleo nas feridas dele, ele não percebeu que ele estava desmaiado, desacordado, diz o texto. Sabe, ele não merecia também o cuidado de Deus, não.
Aquele homem não merecia o cuidado do samaritano, mas mesmo assim o samaritano cuidou dele. Meus irmãos, nós não merecemos o cuidado de Deus, mas mesmo assim Deus tem cuidado de nós. Mesmo assim Deus cura a nossa alma, salva o nosso espírito, traz alegria no coração. E é tudo isso que o mundo não pode dar. É tudo isso que o mundo não pode dar. Sabe, o mundo tem todo tipo de história para você. Se você é uma pessoa que é revoltada contra a sociedade, ele tem uma história revolucionária para você. É só você ir para lá. Se você é uma pessoa espiritualista, ele também tem uma religião bem linda para você. Se você é uma pessoa que gosta de trabalhar, gosta de conquistar, tem ambição, quer crescer, ele também tem o sucesso e a fama para você. Se você é uma pessoa que gosta de lutar pelos direitos, acha que as pessoas são injustiçadas, ele também tem um partido para você. Mas sabe de uma coisa? A única coisa que o mundo não tem para você é a paz de Cristo. Essa paz que excede todo o entendimento. Jesus falou assim: olha, eu vos dou a minha paz. Não como o mundo dá, porque o mundo não tem paz. Sabe de uma coisa? Está todo mundo doente emocional. Vamos fingir que ninguém está doente e está todo mundo bem. Fingir que as coisas estão corretas não resolve o problema de ninguém. Fingir que aquela palavra que não te machucou, mas ela te machucou. Fingir que aquele abandono não dói, não resolve, porque ele dói. Mas mesmo assim o samaritano, ele vem e cuida de nós, às vezes nós mesmos sem pedir. Quantos irmãos dão seu testemunho, que depois que aceitam a Cristo, vem a sua memória, como Jeremias fala: Jesus, traga a minha memória o que dá esperança, traga a minha memória o que dá esperança. Ele lembra de um fato em que ele foi livre da morte, e ele nem conhecia a Deus, e Deus estava cuidando dele, como um pai cuida dos seus filhos. Como um pai que cuida dos seus filhos, Deus tem cuidado de nós. E nós não somos egoístas como aqueles religiosos, que acham que Deus cuida só de nós, que Deus é só nosso. Não. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele falou: o Pai nosso. Ele é Pai de todos. Meus irmãos, se Deus tirasse a mão desse mundo, esse mundo já tinha acabado. Deus cuida de nós, mas Ele cuida também dos ímpios. Ele cuida também dos pecadores. É tão bom quando alguém reconhece. Jesus orou: Pai, eu não oro só por estes, mas ainda por aqueles que crerão na minha palavra. Porque Deus é bom. Nós não somos bons. Nós não precisamos fingir que somos bons, porque não somos. Mas Ele nos amou mesmo assim. Porque o bom samaritano que é Jesus, Ele cuida das nossas feridas. Sabe, às vezes você nem sabe que aquela ferida está lá doendo. Às vezes precisa de alguém te auxiliar para descobrir que aquela ferida está doendo. Mesmo assim Deus vem e sara, como Ele cuidou daquele homem caído. E Ele fala para aquele estalajadeiro: olha, eu vou deixar 2 denários aqui. Jesus estava dando uma lição para aquele fariseu, porque aquele fariseu sabia os detalhes da lei, a minúcia da lei, que a maioria das pessoas não sabiam.
2 denários eram meio ciclo de prata. Que lá em Êxodo 30, era a oferta que a pessoa dava como resgate da sua alma. Jesus já estava apresentando ali para nós o plano de salvação. Por que ele deixou 2 denários? Ele poderia ter deixado 1, era só uma história. Ele poderia ter deixado 10, mas ele deixou 2, que era o salário de 2 dias, correspondente a meio ciclo de prata, que lá em Êxodo 30, era o preço do resgate de uma alma. Aquele fariseu sabia disso. Todo mundo ali não sabia, porque não conhecia tão bem as leis. Mas o fariseu sabia, e Jesus queria tocar no coração do fariseu. Falava, e aquele samaritano ainda deixou 2 denários, e falou ainda, que quando eu voltar, eu pagarei ainda tudo que lhe faltar. E ele já estava falando da volta de Cristo. Quando eu voltar, eu trarei aos meus filhos, aquele a quem eu cuidei, aquele a quem eu reguei, aquele a quem eu sarei, e darei ainda tudo aquilo que falta. Essa é a esperança de todo cristão, que espera a volta de Cristo. Às vezes nós vemos como sombras. Quando falamos da volta de Cristo, vemos como uma imagem meio turva, como uma chuva, como uma janela molhada que distorce a imagem, porque a nossa mente ainda é muito pequena para entender as coisas espirituais. Mas a esperança continua em nosso coração. E eu queria fazer um convite para você, que quer aceitar esse samaritano, que escutou esta palavra. Queria pedir à igreja para se colocar de pé e estar orando conosco. Você que escutou essa palavra e ainda não conheceu esse samaritano, que quer cuidar de você. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi, espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Saia do seu lugar. Era um sacerdote, fingiu que não viu. Venha aceitar Jesus hoje. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita, quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo, mas como a si mesmo o próximo ele não amou. Saia do seu lugar. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Glória a Deus. Não tinha remédio pra sarar. Aplauda o Senhor, meus irmãos. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. No mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que o culpado estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Convide alguém que está ao seu lado para aceitar Jesus. O protocolo se aproximou do homem ferido, ele foi até o chão. Sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas, estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor.
Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Meus irmãos, você que está nos visitando hoje, eu sei que o Espírito Santo falou no seu coração, e foi Ele que trouxe você aqui, não foi você que veio, porque Ele queria te contar que Ele está perto de você, mas Ele quer morar no seu coração, e hoje é o dia que Ele marcou para entrar no seu coração. É hoje, é hoje. Deixe o samaritano entrar no seu coração. Ele não importa com a sua religião, Ele importa com você. Ele não importa com o seu pecado, porque Ele quer curar você e quer ainda te levar para o céu. Podemos só repetir a última frase? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Nós estamos ainda te esperando. Nós estamos ainda te esperando. Venha. Tome esse passo de coragem diante de Deus. Sabe, isso é só um símbolo de decisão. Vir aqui na frente é apenas um símbolo de decisão. Que você está escolhendo Deus. Que você está escolhendo Jesus. Dentro de um ambiente desse existem muitos homens como testemunhas. Existem muitos anjos e demônios como testemunhas da nossa decisão em favor de Cristo. Nós temos mais alguém para Jesus? Nós temos mais alguém para Jesus? Pode descer, irmãos. Venha hoje. Que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Nós podemos orar, igreja? Ou você ainda quer que a gente espere você vir? Está precisando de mais um toque aí? O Espírito Santo, eu sei que o Espírito Santo está queimando no seu coração. Isso que você está sentindo, nós sentimos todos os cultos. Não deixe para depois. Venha hoje. Podemos orar, irmãos? Se você quiser, nós vamos estar orando. E você vai estar vindo. Está vindo mais algum irmão ali? Não conheço. Mais uma alma para o nosso Deus. Não sei se aquela família também está vindo. Está vindo? Glória a Deus. Chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir.
Meus irmãos, nós podemos orar ou vamos esperar mais ainda um minuto? Então comece a orar do seu lugar. Senhor nosso Deus, te louvamos, Pai, por essa noite maravilhosa que o Teu Espírito Santo esteve presente e sempre está presente ao nosso lado, ao nosso coração. Pai, nós apresentamos cada uma dessas pessoas, Senhor, que abriram o coração para Ti hoje, como um sinal diante do mundo espiritual, como um sinal diante de cada um dos anjos, dizendo que o Senhor é o seu Salvador, e recebendo nessa noite a marca de Cristo, a marca da promessa, o cuidado do Senhor. Pai, que os Teus anjos acampem ao redor de cada um a partir de hoje, para livrarem de todo mal. Escreva o seu nome no livro da vida, e que o Teu Espírito Santo venha morar nesses corações, trazendo alegria e paz e discernimento no coração de cada um deles. É o que nós desejamos, e eu sei que há festa no céu, e que os anjos do Senhor também estão em festa, recebendo mais essas almas diante da Tua presença. Nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, glória a Deus. Acompanhe os nossos irmãos, só um minutinho para uma orientação. Já devolvo a direção ao nosso pastor.